Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática, de estatística e de raciocínio lógico. E na aula de hoje, vamos dar continuidade ao estudo do raciocínio lógico. Então, nós preparamos um curso todo especial para você que está se organizando aí para prestar os mais diversos concursos públicos. Então, está sendo feito com muito carinho para você. Na aula de hoje, nossa aula 8, iremos falar sobre a negação do conectivo se então. Porém, peço para você, se acaso você não assistiu às aulas anteriores, dar uma pausa no vídeo, olhar as aulas anteriores, até porque nós utilizamos alguns conceitos que já foram comentados anteriormente, e aí a gente já pressupõe que vocês já conhecem todas essas informações, beleza? Por isso que é bom você já estar embasado de todas as teorias que nós já falamos nas aulas anteriores. Tranquilo? Então, vem comigo, vamos dar início aí à nossa aula 8. Negação da proposição se então, ok? Esse conectivo também chamado de condicional. Então, vamos ver como que nós procedemos à negação da condicional. Beleza, galera? Olha só, então na aula de hoje nós vamos falar do processo de negação dessa condicional, do conectivo se então, e na sequência iremos resolver aí alguns exercícios das mais variadas bancas que envolve a negação da condicional. Beleza? Então vamos lá, negação da proposição. Bom, vamos recordar o que é a negação. Nós já falamos em aulas anteriores e já deixamos claro o que é negar uma proposição. Bom, nós sabemos que nós temos uma proposição simples, é aquela que não apresenta conectivo lógico, ok? E nós temos a proposição composta, que é aquela que apresenta os conectivos lógicos, né? E, ou, se então, ou, se, somente se. Então, isso são conectivos lógicos. Então, existem as proposições compostas. Beleza. A negação de uma proposição simples. Por que que nós retomamos esse assunto? Porque negar uma proposição composta, eu tenho que fazer a negação das proposições simples. Claro, dependendo do conectivo, é um procedimento, mas a negação acontece individualmente, nas proposições simples. Então, eu tenho que entender o que é negar uma proposição simples. Então, eu tenho aqui, ó, chama-se negação de uma proposição P, nesse caso, uma proposição simples P, a proposição representada por não P. Então, negar uma proposição é mudar o seu valor lógico, cujo valor lógico é a verdade quando P é falsa e falsidade quando P é verdadeira. Como assim, professor? Toda vez que eu nego uma proposição, eu estou alterando o valor lógico dessa proposição. Se a proposição era verdadeira, ao negá-la, ela se torna falsa. Se ela era falsa, ao negá-la, ela se torna verdadeira. Isso que é alterar o valor lógico. Tranquilo? Então, a negação da proposição P é não P. Não P. Lembrando que o símbolo que nós utilizamos para representar a negação é o til. Também pode usar a cantoneira, que é esse caso aqui, ó. O símbolo que representa a negação é uma pequena cantoneira, que é um tracinho com essa curvinha aqui, ó. Isso é cantoneira. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, negação de P. Então, é uma forma de representar, ok? Mas, como eu já havia dito para vocês nas aulas anteriores, eu, particularmente, prefiro usar o til, ok? Inclusive, algumas bancas utilizam, a maioria das bancas utilizam o til. Existe uma ou outra que usa a cantoneira. Mas, enfim, você tem que entender que pode ser tanto a cantoneira quanto o til para representar a negação de uma proposição. Beleza? Nós vamos adotar o til. Então, basta pôr a palavra não antes da sentença e já tornamos uma negativa. Simples assim. Como assim, professor? Exemplo, João é médico. Eu quero negar isso.
Então, negativa, João não é médico. Pronto, está negado. Um outro exemplo. Maria é estudante. Negação. Maria não é estudante. Beleza? Então, está aqui 2 exemplos de como que se faz a negação de uma proposição simples. Bom, agora vamos para o que interessa, porque o resto não tem pressa, né? Negação de uma proposição condicional. Então, agora, nós vamos efetivamente verificar o processo que temos que ter, que tem que se tomar para fazer a negação da condicional. Então, preste muita atenção aqui, galera. É um processo muito simples, a negação de uma proposição composta quando ligada pelo conectivo se então. É uma série de regrinhas que tem que ser obedecidas, mas não são regras assim complexas, é fácil de você compreendê-las, e se você compreender bem, você vai resolver com muita tranquilidade os exercícios que fazem referência à negação de uma proposição composta, quando o conectivo for o conectivo se então. Beleza? Então, veja bem, dada 2 proposições simples, se P, então Q, conectivo se então, para negar uma proposição no formato de condicional, né? Se P, então Q, procedemos da seguinte forma. Veja bem, o processo é o seguinte. Primeira situação, primeira coisa que eu faço, eu tenho uma proposição, ele diz o seguinte: mantém-se a primeira parte. O que é manter a primeira parte? Quer dizer que eu não altero nada, eu não altero o seu valor lógico. Espera aí, professor, como assim não alterar o valor lógico? Há minutos atrás nós falamos que quando nós negamos uma proposição, nós alteramos o seu valor lógico, ok? Se ela é verdadeira, passa a ser falsa, se ela é falsa, passa a ser verdadeira. Então, negar é alterar o valor lógico. Então, quando eu digo mantém-se a primeira proposição, quer dizer que eu vou manter o mesmo valor lógico que ela está propondo. Se ela está com valor lógico verdadeiro, ela continua verdadeiro. Se ela está com valor lógico falso, ela continua falso. Enfim, a afirmativa descrita, eu mantenho ela do jeito que está. Beleza. Segundo passo. Nega-se a segunda parte, ou seja, eu altero o valor lógico da segunda parte. A segunda parte que nós fazemos referência é a segunda proposição, porque como nós estamos trabalhando uma proposição composta, eu tenho uma proposição ligada a outra proposição. Então, a regra diz, mantém a primeira e nega a segunda, altera o valor lógico da segunda. Beleza. Então, vamos lá. E, por último, o que eu faço, professor? Troca-se a condicional pela conjunção e. Como assim, professor? Não ficou legal. Troca-se a condicional. Qual é a condicional? É o conectivo se, então. Então, a regra está pedindo para você, no terceiro momento, substituir o se, então, pelo conectivo e, ou seja, conjunção e. Então, eu tenho mantém a primeira, nega a segunda e troca o conectivo se, então, pela conjunção e. Tranquilo? Isso aqui também é conhecido como regra do marido safado. Professor, como assim regra do marido safado? Marido safado é aquele cara que tem uma amante fora, tem a mulher dele, mas tem a amante. E o que ele faz? Quando diz para ele, quem é a sua esposa? É sempre a primeira. Ah, mas você não está com fulano? Não, nunca fiquei com ela. Então, ele sempre nega a segunda. Por isso que a gente diz aí, faz essa brincadeira do marido safado. Ele mantém sempre a primeira e nega a segunda. Você tem amante? Não, não tenho. Sempre ele nega a segunda e mantém sempre a primeira. Conhecido, então, popularmente, né, foi colocado aí essa brincadeira de chamar de regra do marido safado. Mantém a primeira e nega a segunda, beleza? E troca a conjunção, o conectivo se, então, pela conjunção e. Não esqueça disso. Troca o conectivo se, então, pela conjunção e. Professor, eu não posso manter o mesmo conectivo? Não.
troca-se o conectivo lógico. Beleza? Fica ligado aí. Tranquilo? Galera, nós estamos falando do conectivo mais presente nos concursos públicos. De todos os conectivos lógicos, aquele que cai com maior frequência, nós não vamos assim dizer que ele é o mais importante. Todos são importantes, porque a gente precisa conhecer todos eles. Mas o que está mais presente em todos os concursos públicos é a condicional se então. Por isso é muito importante você entender esse processo. Beleza? Como que fica simbolicamente essa representação? Simbolicamente nós temos assim, ó, a negação da proposição composta, se P, então Q, negação, fica, conserva a primeira, que é o P, troca o conectivo de C, então, para E, e nega a segunda parte, ok? Por isso que está aqui não Q, tranquilo? Beleza. Vamos ver agora na prática como que fica isso. Vamos ver um exemplo? Olha só. Qual a negação da proposição se Bernardo é engenheiro, então André é artista? Primeira coisa que eu tenho que observar, quando o exercício propõe a negação de uma proposição, é verificar qual é o conectivo lógico que está presente. Como nós já vimos em aulas anteriores, para cada proposição composta existe um conectivo lógico. E para cada conectivo lógico é um procedimento que eu devo adotar na hora de fazer essa negação. Tranquilo? Bom, o conectivo lógico aqui presente é o conectivo se, então. Beleza. O que diz a regra? Então, eu tenho duas proposições simples aqui ligadas pelo conectivo se, então. Eu tenho a proposição Bernardo é engenheiro, que é a primeira parte, e eu tenho André é artista, que é a segunda parte. Então, se Bernardo é engenheiro, então André é artista. Está aqui duas proposições simples. O que diz a regra? Para negarmos uma proposição ligada pelo conectivo se, então, eu mantenho a primeira. Então, vamos lá. Mantém-se a primeira parte. Então, eu não mexo. Se Bernardo é engenheiro, eu vou continuar com essa afirmativa. Bernardo é engenheiro. Está aqui. Bernardo é engenheiro. Mantém. Ele está dizendo Bernardo é engenheiro, continua engenheiro. Beleza. E o que eu faço com a segunda parte? A segunda parte eu tenho que negar. O que diz na segunda parte? André é artista. Por isso que nós retomamos no início da aula como que se faz a negação de uma proposição simples. Aí nós demos aqueles exemplos lá. Então, André é artista, como que eu nego isso? André não é artista. É só colocar a palavra não. Então, está ali. Conservei a primeira, neguei a segunda. Beleza. Terceiro passo. Troca-se a condicional pela conjunção e. Então, ao invés de usar agora o se, então, eu vou colocar o conectivo e. E o resultado final será o seguinte. Está aqui. Bernardo é engenheiro e André não é artista. Conservei a primeira, troquei a condicional pela conjunção e neguei a segunda parte. André não é artista. Capiste, galera? Entenderam aí? De boa, sussa? Então é isso aí. Mantém a primeira, troca a condicional pela conjunção e nega a segunda. Vamos ver mais um exemplo aqui. Qual a negação da proposição se é domingo, então irei à praia? Bom, vamos lá. Como eu disse, a primeira coisa é verificar qual é o conectivo lógico presente na proposição composta. Bom, nós estamos estudando se então está ele aqui, ó, se então. Beleza. Vou definir quais são as duas proposições simples presentes nessa proposição composta. A primeira é P é domingo e a segunda é irei à praia. Então, se é domingo, então irei à praia. Então, é domingo é uma proposição, irei à praia, outra proposição. De acordo com a regra, nós temos o seguinte. Conserva a primeira, é domingo. Então, mantém-se a primeira parte.
é domingo, tá? Com o mesmo valor lógico. Se aqui tivesse escrito, por acaso, não é domingo, aqui ia ficar não é domingo, viu? Fica ligado nisso. Por exemplo, se tivesse escrito aqui, ó, não é domingo, mantém-se a primeira parte, então ia ficar não é domingo. Eu não ia mudar, porque quando eu digo mantém a primeira parte, eu mantenho o mesmo valor lógico. Não importa se aqui já está uma negação. Porque como nós já falamos também em aulas anteriores, a negação de uma negação é uma afirmação, ok? Então, se eu tenho não é domingo, beleza, ela está negando, mas não importa. A regra diz mantém, então vai continuar, não é domingo, beleza? Bom, mas no nosso caso aqui não é isso. Só fiz essa observação porque pode ocorrer de você ter uma proposição simples aqui, na primeira parte, que já aparece na forma negativa. E aí, de repente, você acha que tem que mudar. Não muda nada. A primeira mantém o mesmo valor. Se ela estiver afirmando, continua afirmando. Se ela estiver negando, continua negando. Agora, a segunda parte, a segunda proposição, essa eu tenho que negar. Ou seja, mudar o seu valor lógico. Ela está dizendo, irei à praia. Qual seria a negação? Não irei à praia. Professor, e se ela tivesse dizendo, não irei à praia? E se tivesse assim, não irei à praia? Qual é a negação de não irei à praia? É só tirar o não. Irei à praia. Entendem isso? Negar uma negação é fazer uma afirmativa. Então, se ela está aqui, não irei à praia, já é uma negação. Como eu tenho que negá-la, então eu tiro o não, fica só irei à praia. Entendem isso? Beleza. Bom, mas então no nosso caso aqui, conservei a primeira, neguei a segunda, e agora eu troco a condicional se então, pela conjunção e. E fazendo essa troca, vai ficar assim. É domingo e não irei à praia. Beleza? Tranquilo? Negação de alguns símbolos matemáticos. Bom, nós já falamos sobre esses símbolos matemáticos, quero reforçar, por quê? Porque esses símbolos matemáticos, eles podem aparecer para qualquer conectivo lógico, inclusive para o se então. Ou melhor, principalmente para o se então, pelo fato dele ser aquele que mais aparece nos concursos aí. Beleza? Então, olha só, vamos relembrar. Se eu tenho o símbolo de maior e quero negar o símbolo de maior, a negação de maior é dizer menor ou igual. Então, fiquem atentos com relação a isso. Você tem o símbolo de maior, você quer negar isso daqui. Então, você vai colocar menor ou igual. Negar que algo é maior é dizer que ele é menor ou igual. Beleza? E se for a negação do menor? Aí é o contrário. Negar o menor é dizer que ele é maior ou igual. Veja bem, gente, eu quero chamar a sua atenção por conta desse traço que aparece aqui embaixo. É muito comum o aluno achar que a negação de maior é menor e a negação de menor é maior. Está errado. Não é só isso. Não é só isso. Então, fazer a negação do maior é dizer menor ou igual. Fazer a negação do menor é dizer maior ou igual. Então, não esqueça que tem que ter o tracinho embaixo. Agora, se você quer negar o menor ou igual, aí você diz que ele é somente maior. Entendem aí? E se você quiser negar o maior ou igual, você diz que ele é somente menor. Tranquilo? E se ele for igual, qual é a negação do igual? É dizer que é diferente. E qual é a negação do diferente? É dizer que é igual. Ok? Tranquilo? Então, está aqui os símbolos matemáticos. Esses símbolos aparecem com uma certa frequência. E a gente precisa entender como é que faz essa negação. Ok? Belezinha? Bom, um exemplo envolvendo isso que a gente acabou de trabalhar. Olha só.
qual a negação da proposição? Se o céu é amarelo, então 3 é maior ou igual a 5. Eu quero negar isso daqui, não tem isso aqui, tá? A proposição não tem aquela interrogação, até porque se tiver interrogação não é proposição. Então, se o céu é amarelo, então 3 maior ou igual a 5. Beleza. Bom, o que diz a regra? A regra diz, primeiro eu tenho que entender quem é a primeira e quem é a segunda. Então, eu vou chamar de proposição P, o céu é amarelo, primeira proposição. E vou chamar de proposição Q, a segunda parte que diz 3 maior ou igual a 5. Beleza? Então, eu tenho duas proposições aqui. A regra diz, regra do marido safado, mantém-se a primeira parte, o céu é amarelo. Então, beleza, tá ali, o céu é amarelo. E o que eu faço com a segunda, professor? Eu nego a segunda parte. Então, eu tenho aqui 3 maior ou igual a 5. O que nós acabamos de falar com relação ao símbolo maior ou igual. Ah, se ele é maior ou igual, então eu digo que ele é menor. Só menor, não é menor ou igual? Claro que não. Eu estou dizendo que ele é maior ou igual. Então, a negação disso é dizer que ele é menor. Então, vai ficar assim, ó. Nega-se a segunda parte, 3 menor que 5. Beleza, só isso? Não, eu tenho que trocar o conectivo C, então, pela conjunção E. Então, fazendo essa troca, vai ficar assim. O céu é amarelo e 3 é menor que 5. Beleza? Então, está aqui o procedimento que nós devemos adotar aí. De boa? Bom. Então, galera, nós já aprendemos como fazer a negação. Você já está apto. Então, agora, vamos mandar bala nos exercícios, ok? Agora é aquele momento especial de você colocar o que você entendeu de toda a teoria que nós passamos na prática. Então, eu peço para você o seguinte, assim que eu terminar de fazer a leitura do exercício, dê uma pausa, tente você fazer, na sequência acompanha o comentário que nós vamos fazer para cada questão aí, beleza? Então, vamos aí para o primeiro desafio. Banca FGV, Codesp, São Paulo. Então, o que nós temos aqui? A negação da sentença. Se tenho dinheiro, então sou feliz? É. Letra A. Se não tenho dinheiro, então não sou feliz. Se não sou feliz, então não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro e sou feliz. Não tenho dinheiro ou sou feliz. Tenho dinheiro e não sou feliz. Então, peço para você dar aí uma pausa no vídeo, tenta fazer, na sequência acompanha a solução que nós vamos dar. Galera, veja bem, ó, o que nós temos aqui? O aluno despreparado, que não tem conhecimento dessas regras que a gente apresentou, de como fazer a negação de uma proposição composta quando o conectivo for o se, então, ele acha que negar é só colocar não na frente, né? Então, ele diz assim, se tenho dinheiro, como que eu nego isso? Se não tenho dinheiro. Como que nego? Sou feliz. Não sou feliz. Aí ele vem aqui e vê assim, ó, se não tenho dinheiro, então não sou feliz. Cara, ele vai todo empolgado nessa questão. Feliz da vida e sai convicto que gabaritou a questão. Quando ele for ver o gabarito, ver que errou, ele vai ficar surpreso sem entender por que não é essa resposta. Se aqui está não tenho dinheiro e lá tenho dinheiro, então ele negou. Ali está não sou feliz e lá estava sou feliz, então ele negou. E aí não entende esse processo, que a negação não basta só colocar não. Depende do conectivo e de todos um conjunto de regras que tem que ser obedecido. Nós estamos falando de raciocínio lógico. E o raciocínio lógico, ele obedece um conjunto de regras, de procedimentos.
tem que ser respeitado. Por isso que eu tenho que conhecer o conectivo e quais são as regras referentes a esse conectivo. Bom, uma dica para vocês é o seguinte: todos os conectivos lógicos, todos, o e, o ou, o se então, o se somente se e o ou. Todos esses conectivos, ao serem negados, eles têm algo em comum. O que seria esse algo em comum? Todos eles são substituídos por um outro conectivo lógico. Por um outro conectivo. Nós já estudamos com esse o terceiro conectivo, negação do terceiro conectivo. Ainda falta vermos o conectivo ou e o se somente se. Mas em relação ao que nós já vimos, nós estudamos primeiro a negação do e. A gente viu que para negar o conectivo e, eu troco o e pelo ou. Depois nós vimos o conectivo ou. Nós vimos que para negar o conectivo ou, eu tenho que trocar o ou pelo e. E agora nós estamos estudando o se então. E estamos vendo que o se então tem que trocar o se então pelo e. Vocês viram que cada conectivo, quando eu faço a negação, eu tenho que obrigatoriamente mudar o conectivo lógico presente? Ah, beleza, tá? Sendo assim, vai uma dica. Se o conectivo que está presente aqui, na proposição composta, e a sentença está pedindo, e o exercício pede para negar a sentença, então você não pode admitir nenhuma resposta que contenha esse conectivo se então. Ela obrigatoriamente será falsa. Porque negar o conectivo se então é substituir ele pelo conectivo e. E o que acontece aqui na letra A? Ele diz, se não tenho, então. Ó aqui, ó, o conectivo se então. Então, pode ser a letra A? Não pode. Pode ser a letra B? Não pode. Por quê? Porque aqui está mantendo o mesmo conectivo, ó, se então. Então, já está fora. Só por conta disso, já elimino ela. Bom, aí eu tenho as alternativas aqui embaixo. Então, eu sei que A e B não é. Bom, de acordo com a regra do marido safado, nós temos o quê? Mantém-se a primeira. Qual é a primeira? Tenho dinheiro. Essa é a primeira. Eu tenho que manter. Então, vamos lá. Na letra C, diz, não tenho dinheiro. Está mantendo? Não, está negando. Então, está errado. Na letra D, diz, não tenho dinheiro. Também está negando. Então, já não é C nem D. Então, a única alternativa que restou é a letra E. Tá? Para desencargo de consciência, vamos fazer para ver se ela contempla aquele conjunto de regras que nós já informamos aqui. Diz assim, tenho dinheiro, então mantém, ó. Se tenho dinheiro, tenho dinheiro. Troca o conectivo se então pela conjunção e. E, está aqui, ó, trocou. Nega a segunda parte. Sou feliz. Não sou feliz. Então, resposta correta, letra E. Tenho dinheiro e não sou feliz. Beleza? Professor, tranquilo, compreendi. Professor, errei, mas o importante não é que você errou ou acertou. Você compreendeu o contexto? Se você errou, de boa. Entendeu agora o procedimento? Entendi. Então, tranquilo. Vamos para outro desafio. Banca CESP. A CESP, ela geralmente traz umas frases um pouco mais complexas, né? São frases assim de difícil compreensão, salvo uma ou outra questão, ela realmente pega mais pesado. Mas vamos entender aqui o que ela está colocando. Considerando a proposição P, se nesse jogo não há juiz, não há jogada fora da lei. Julgue os itens seguintes acerca da lógica sentencial. Bom, aqui diz assim, a negação da proposição P poderia ser expressa por, se nesse jogo há juiz, então há jogada fora da lei? Então, veja bem, certo ou errado? Dá uma pausa no vídeo, releia novamente e responda essa questão aí. Vamos lá, galera. Eu tenho aqui uma proposição composta que o exercício chamou de proposição P.
Essa proposição composta está ligada pelo conectivo se, então. E diz assim, se nesse jogo não há juiz, não há jogada fora da lei. Professor, cadê o então? O então está implícito nessa sentença. Ele não aparece de forma clara, mas ele está presente, tá? Seria a mesma coisa se eu lesse assim. Se nesse jogo não há juiz, então não há jogada fora da lei. Então, o conectivo se, então, nós já vimos isso quando estudamos esse conectivo, ele pode, em alguns momentos, ser omitido, né? Tanto a parte inicial quanto a parte final, tá? Então, se nesse jogo não há juiz, muito embora não apareceu, então não há jogada fora de lei. Aí ele pediu para julgar isso, julgar os itens abaixo. E o que diz o item abaixo? Ele pede a negação da proposição P, a negação dessa proposição. Pode ser expressa por. Então, o que ele vai nos apresentar é uma proposta de negação. E aí cabe a você julgar essa proposta, se da forma como ela está expressa é verdadeiro ou não. Então, o que ele está dizendo aqui? A negação daquela proposição pode ser, se nesse jogo há juiz, então há jogada fora da lei. O que ele fez? Ele colocou, se nesse jogo não há juiz, ele disse, se nesse jogo há juiz. Então, ele mudou aqui, né? Depois ele falou, então não há jogada fora da lei. Então, ele disse, então há jogada fora da lei. Quer dizer, o aluno despreparado acha que isso aqui está correto. Ah, corretíssimo. Ele é para negar, então ele tem que mudar. Se é não, passa a ser sim. Se é sim, passa a ser não. Ah, ele disse que não há juiz, agora ele está dizendo que há juiz. Ele está dizendo que não há jogada, agora ele está dizendo que há jogada. Então ele negou, está certo. Errado. Errado. Por quê? Cara, eu nem preciso ter muita fundamentação. Basta você ter compreendido que, o que eu disse, dica, a negação de uma proposição composta implica necessariamente na mudança do conectivo. Então, qual era o conectivo usado aqui? Se, então. Qual é o conectivo que está sendo usado na negação? Se, então. Mudou o conectivo? Não, não mudou o conectivo. Então, está errado. Está errado. Captaram aí? Eu nem preciso delongar mais. A partir do momento que você observou que não houve mudança de conectivo, já é um forte indicativo que essa sentença que ele está dizendo que é uma negação, está errada. Porque eu sou obrigado a trocar o conectivo. Beleza? Então, questão errado. Tranquilo. Esse é aquele tipo de questão que você ganha tempo, porque, em média, são 3 minutos para responder cada questão, e uma questão desse tipo você lê, você já sabendo dessa dica, que para negar uma proposição implica necessariamente na substituição do conectivo, e a partir do momento que você identificou que não houve a substituição, você já diz, está errado, isso aqui não é negação. Não preciso nem questionar o restante da sentença. Não mudou o conectivo, está errado. Beleza? Então, errado. Tranquilo? Vamos para mais um desafio aí. Exercício 3, agora banca VUNESP. Então, nós já fizemos uma da FGV, fizemos uma da CESP, agora, ó, VUNESP. VUNESP 2013, o que a gente tem aqui, ó? Dadas as proposições a seguir, tenho 2 proposições. Uma proposição P, que diz, Luiz estuda e trabalha. E tem uma proposição Q, Luiz não tem tempo para academia. Então, está aqui uma proposição P e uma proposição Q. A negação da condicional, se P, então Q, pode ser escrita da seguinte forma. Então, agora ele nos dá as alternativas que pede que associam a negação da condicional, ou seja, P e Q se tornou uma proposição composta. Se P, então Q. Qual é dessas frases que representa a negação?
Se Luiz não estuda nem trabalha, então tem tempo para academia. Luiz estuda e trabalha e Luiz tem tempo para academia. Se Luiz não estuda ou não trabalha, então tem tempo para academia. Luiz não tem tempo para academia porque estuda e trabalha. E Luiz tem tempo para academia, então Luiz não estuda ou não trabalha. Então vamos lá, dê uma pausa no vídeo e tenta fazer aí. Vamos que vamos? Bom, primeira coisa que eu tenho que observar é o conectivo de ligação dessa proposição composta. Então, já vimos, é o conectivo se, então, é a condicional. O que diz a regra? A regra do marido safado. Mantém a primeira, nega a segunda, substitui o conectivo se, então, pela conjunção e. Tranquilo? Mantém a primeira, nega a segunda e substitui o conectivo se, então, pela conjunção e. O que mais que nós falamos? A negação de uma proposição composta ligada pelo conectivo se, então, implica necessariamente na substituição do conectivo. Então, ele vai mudar, vai deixar de ser se, então. Sendo assim, aonde tiver se, então, aqui eu já posso ignorar. Letra A. Se Luiz não estuda nem trabalha, então, já está fora. Não mudou o conectivo, é o mesmo, então está fora. Letra C. Se Luiz não estuda ou não trabalha, então eu já sei que A e C está descartado. Descartado essas duas. Estou entre B, D e E. Mas a E também traz o conectivo. Luiz tem tempo para academia, então Luiz não estuda ou não trabalha. Professor, não apareceu o C. Lembram que nós falamos? O C pode estar implícito também. Se Luiz tem tempo para academia, então Luiz não estuda ou não trabalha. Mudou o conectivo? Não, então está fora. Resumindo, ou a resposta é letra B, ou a resposta é letra D. Agora vamos observar outros fatores. Qual é? A regra do marido safado. Mantém a primeira. Qual é a primeira? Luiz estuda e trabalha. Eu vou poder mudar alguma coisa? Eu vou poder dizer que Luiz não estuda ou que Luiz não trabalha? Não. Manter é conservar, é dizer que ele estuda e dizer que ele trabalha, que é o que está falando ali. Tranquilo? Então vamos lá. Na letra D, ele diz: Luiz não tem tempo para a academia porque estuda e trabalha. Dizer que ele trabalha, que é o que está falando ali. Tranquilo? Então vamos lá. Na letra D, ele diz: Luiz não tem tempo para a academia porque estuda e trabalha. Ele colocou porque estuda e trabalha, lá no final. E na letra B, olha aqui, Luiz estuda e trabalha. Então, manteve a primeira parte. Beleza, tudo bem. Depois, troca o conectivo se, então, pela conjunção. Está aqui, ó, e. Luiz tem tempo para a academia. Nega a segunda. O que diz a segunda? Luiz não tem tempo para a academia. Olha aí o não aparecendo. Eu já tenho uma segunda proposição que apresenta na forma negativa. Então, negar uma negativa é transformá-la numa afirmativa. Então, negação de não tem tempo para a academia é tem tempo para a academia. Então, está aqui, ó. Luiz estuda e trabalha, conservei a primeira, troquei para a conjunção e neguei a segunda. Luiz tem tempo para a academia. Então, resposta correta, letra B. E na letra D, ele fala que não tem tempo para a academia. Então, ele não está negando a segunda. Ele está conservando a segunda, está errado. Ok? Belezinha? Então, um dos fatores que não é a letra D. Belezinha? Tranquilo, né? Exercício 4, galera. O que nós temos aqui, ó? FGV, tá? Mais uma da banca FGV. Considere a sentença. Se como doces, então engordo ou tenho azia. A negação lógica dessa sentença é: se não como doces, então não engordo nem tenho azia. Se não como doces, então não engordo nem tenho azia.
como doces e não engordo nem tenho azia. Não como doces e engordo ou tenho azia. E por último, se não como doces, então engordo ou tenho azia. Vamos lá com vocês agora. Dê uma pausa aí no vídeo e tenta fazer. Belezinha? Vamos lá. Proposição composta ligada pelo conectivo C, então. Regra do marido safado. Conserva a primeira, troca o conectivo C, então, pela conjunção E e nega a segunda. Ok? Então, vamos lá. Lembrando também que, ao negar uma proposição, implica necessariamente na mudança do conectivo. Como o conectivo é C, então, a letra A traz o mesmo conectivo C, então. A letra B traz o mesmo conectivo C, então. A letra E traz o mesmo conectivo C, então. Viram aí? Eu já elimino de cara 3 alternativas. Olha como a chance de você acertar a questão já ampliou. Mesmo que você tenha alguma dúvida, a sua dúvida agora ficou só entre 2. Viram aí? Estão ligados? O quanto é importante essa dica que a gente está dando? Negar uma proposição composta implica necessariamente na mudança do conectivo. Então, se não mudou o conectivo, aquela sentença está errada. Então, não é letra A, não é letra B e não é letra E. Eu estou na dúvida entre a letra C e a letra D. Agora eu vou para a regra do marido safado, que diz, conserva a primeira, mantém a primeira. O que diz a primeira? Como doces. Manter ela é afirmar que come doces. O que diz na letra C? Como doces. O que diz na letra D? Não como doces. Aqui não está mantendo a primeira, está negando a primeira. Então já está errado. Não pode ser D. Então só restou a letra C. Ok? Vamos confirmar? Conserva a primeira, como doces. Troca o conectivo C, então, pela conjunção E. Está aqui. E nega a segunda. O que diz a segunda? Engordo ou tenho azia. Então, não engordo e nem tenho azia. Ok? Então, está aqui. Não engordo nem tenho azia. Conservou a primeira e negou a segunda. Beleza? Então, esse nem, tá? Porque aqui eu tenho um conectivo ou. Nessa segunda parte, ele está ligada pelo conectivo ou. E quando eu nego uma proposição composta ligada pelo conectivo ou, eu nego as duas partes e substituo pelo conectivo e. Lembram da aula anterior? Foi o que aconteceu. Não engordo, não engordo, não engordo, e nem tenho azia. O e ficou implícito aqui. Nem quer dizer e nem, tá? E não tenho azia. Ok? Então, resposta correta, letra C. Belezinha? Ficou tranquilo agora, né? A partir do momento que nós passamos essas dicas, fica bem mais cômodo você encontrar a resposta correta aí, né? Tá ficando baba até as questões, né? A partir de agora você consegue com mais facilidade acertar. E essa é a proposta, tá? Vamos aqui mais uma da banca VUNESP. O que nós temos aqui, ó? Considere a seguinte afirmação. Se hoje chove, então amanhã faz frio. Uma negação lógica para essa afirmação está apresentada na alternativa. Letra A, hoje chove e amanhã não faz frio. Letra B, se hoje não chove, então amanhã não faz frio. Amanhã faz frio e hoje não chove. Amanhã não faz frio, C e somente C, hoje não chove. E hoje não chove e amanhã não faz frio. Beleza? Dê aquela super pausa aí e tenta resolver, galera. Vamos que vamos. Proposição composta ligada pelo conectivo C, então. Beleza. Negar uma proposição composta implica necessariamente na mudança do conectivo. Não esqueçam disso. Vou repetir isso constantemente para você memorizar. Então, se tiver alguma aqui que manteve o mesmo conectivo, eu já tiro fora. Letra B, aqui, ó. C, então. Se hoje chove, então amanhã não faz frio. Então já saiu fora. Tá? Não é essa.
Agora me restou letra A, C, D e E. Beleza. Então vamos agora para a regra do marido safado. O que diz lá? Mantém a primeira, nega a segunda. Troca o conectivo C, então, pela conjunção E. Conjunção E. Então, manter a primeira. Vamos ver qual das questões está mantendo a primeira. Se tiver alguma que não mantém, eu já tiro fora. Ele diz aqui, letra E, hoje não chove. E ele está dizendo, hoje chove. Então, está fora a letra E. Tá? Não conservou a primeira. Letra D, amanhã não faz frio, C e somente C, hoje não chove. Está dizendo, ó, hoje não chove. Está negando a primeira parte, então está fora. Letra C, amanhã faz frio e hoje não chove. Ó, hoje não chove. E ele disse que hoje chove. Eu tenho que manter a primeira. Está dizendo que não chove. Então também não é a letra C. Bom, a única alternativa que restou é a letra A. Vamos confirmar? Mantém a primeira, hoje chove. Troca o conectivo C, então, pela conjunção E, está aqui, E. E nega a segunda. Amanhã faz frio. A negação, amanhã não faz frio. Resposta correta, letra A. Beleza? Professor, já estou ficando taca nisso daí. Eu acredito, cara. Eu acredito, porque a partir do momento que você dominar esse conjunto de regras, fica fácil de você resolver. Compreendeu o contexto? De boa. Obviamente que vai ter frases que vai exigir conhecimentos anteriores, como foi o exercício anterior ali. Apesar que as alternativas de respostas foram muito camaradas, mas existem situações onde nós vamos ter muita semelhança nas alternativas de respostas e, além de você ter o conhecimento da negação do C, então, eu posso ter um momento que eu vou ter que negar outros conectivos, como o E ou o OU, por exemplo. Eu acho que nós vamos ter exemplos aqui mais para frente. Olha só. FGV. O que eu tenho aqui? A negação lógica da sentença, se como demais e não faço exercícios físicos, então engordo. Se não como demais e faço exercícios físicos, então não engordo. Se como demais e não faço exercícios físicos e não engordo. Como demais e não faço exercícios físicos e não engordo. Se não engordo, então não como demais ou faço exercícios físicos. E por último, não como demais ou faço exercícios físicos ou não engordo. Tá aí. As alternativas são essas. Com você, na sequência, acompanha a solução. O que ele está pedindo? A negação lógica da sentença. Beleza, é para negar a sentença. Essa sentença está ligada por qual conectivo? Conectivo C, então. Beleza, professor. Eu já sei que negar uma sentença é mudar o conectivo lógico. Então, houve mudança em conectivo lógico em qual alternativa? Na primeira, C, então. Então, não é, não mudou. Na letra B, C, então, não mudou, então não é. Letra D, C, então não mudou. Então eu tenho letra A, letra B e letra D já está descartada. Simplesmente porque não alterou o conectivo lógico. Beleza? Simples. Agora minha dúvida está entre a letra C e a letra E. Vamos para a regra do marido safado. Então, mantém a primeira, nega a segunda e substitui pela conjunção E. O que diz a primeira? Se como demais e não faço exercícios físicos. Então, a primeira é isso aqui, ó. Como demais e não faço exercícios físicos. Essa é a primeira parte. Eu tenho que manter isso daí. O que diz aqui na letra I? Não como demais. Está mantendo, galera? Não, ele está negando, está dizendo que não come, ele está dizendo que come demais. Então, já não é a letra E. Portanto, só restou a letra C. Para desencargo, vamos analisar. Como demais e não faço exercícios físicos. Como demais e não faço exercícios físicos. Exatamente como a primeira parte. Então, mantive a primeira parte.
troca o conectivo C, então, pela conjunção E. Está aqui, E. E nega a segunda parte. O que diz a segunda parte? Engordo. O que diz aqui? Não engordo. Então, negou. Resposta correta, letra C. Tranquilo? Tranquilo e favorável, né, professor? Beleza. CESP 2015. O que nós temos aqui? Olha só. Se o número inteiro m maior que 2 é primo, então o número m é ímpar. Pode ser expressa corretamente por. Aí aqui eu tenho as alternativas que fazem referência à negação dessa sentença aí. Vamos ter que analisar cada uma delas e ver qual que é a negação dessa proposição. Então, vou dar um tempinho para você. Na sequência, acompanhe a solução aqui. Vamos lá então, galera. Negação da proposição. Trata-se de uma proposição composta ligada pelo conectivo C, então. Observem que eu tenho nessa sentença aqui, nessa proposição composta, eu tenho uma proposição simples, inicial, a primeira, que diz número inteiro m maior que 2 é primo. E no segundo momento, ele diz o número m é ímpar. O conectivo é C, então. Manteve o conectivo C, então, em alguma delas aqui? Manteve, professor. Manteve na letra B. Se o número é, então. Manteve na letra C. Se o número M, então. Manteve na letra D. Se o número M, então. Então, eu já sei que B, C e D não são. Não trocou o conectivo. Viram como essa dica, ela contribui muito, cara, para você aproximar da resposta correta? Já matamos 3 aqui. Agora eu tenho 50% de chance. Agora é só ir para a regra do marido safado. O que diz? Mantenha a primeira. Qual é a primeira? O número inteiro m maior que 2 é primo. Vamos lá? O número inteiro m maior que 2 é não primo. Opa! O que aconteceu aqui? Ele está negando, porque aqui está dizendo que ele é primo, aqui está dizendo que ele é não primo. Manteve a primeira? Não, não manteve. Então, já não é a letra A, porque tem que manter a primeira. Então, vamos para a letra E. O número inteiro m maior que 2 é primo. Opa, tá certo. Manteve a primeira. Trocou o conectivo C, então, pela conjunção? Trocou, professor. Está aqui, ó. E. Beleza. Qual é a segunda parte? O número m é ímpar. Então, eu tenho que negar. Como que eu nego isso? O número m não é ímpar. Então, manteve a primeira, trocou o conectivo C, então, pela conjunção e negou a segunda. Resposta correta, letra E. Tranquilo e favorável. Beleza? Então, tá aí. Mais um desafio resolvido. Bom, você já deve estar se esbaldando de alegria pelo fato de você estar conseguindo resolver os exercícios. Eu tenho certeza disso. Cara, e é isso mesmo, o propósito é esse. Na medida que você vai entendendo os conceitos, as fundamentações teóricas, o conjunto de regras que rege um determinado procedimento, e você passa a obedecê-lo, você consegue chegar com muita facilidade na resposta. Mas não fique pensando você que, professor, essa questão é muito fácil. É fácil porque você compreendeu o contexto, porque você entendeu todas essas regras, esses procedimentos que têm que ser adotados e observados. Por isso está se tornando fácil. Mas pega essa questão e passa para uma pessoa que não tem esse conhecimento que você tem, para ver se ela vai conseguir chegar na resposta correta. Não vai. É claro, ela não está embasada de toda a teoria, de todas as regras. Aí vai ser difícil. Beleza? Então, vamos lá. BioRio 2015. A negação de: se hoje não fizer sol, então amanhã a gente enterra as minhocas é. O
que nós temos aqui? Hoje não faz sol e amanhã a gente não enterra as minhocas. Hoje faz sol e amanhã a gente não enterra. Hoje não faz sol e amanhã a gente enterra as minhocas. Se hoje não fizer sol, então amanhã a gente não enterra. E por último, hoje não faz sol ou amanhã a gente enterra as minhocas. Beleza. Tenta fazer aí, dá uma pausa, treine mais um pouquinho e acompanhe a solução aqui. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que observar. Foi trocado o conectivo lógico? A primeira coisa é essa. Eu tenho que observar. Trocou o conectivo? Vamos ver. Na letra D não trocou. C, então. Então a letra D está fora. Bom, nas demais não está o conectivo C, então. Então, vamos observar agora a regra do marido safado. O que diz a regra? Mantém a primeira parte. O que está dizendo na primeira parte? Se hoje não fizer sol. Então, vai fazer sol hoje? Não. Ele está dizendo, hoje não faz sol. Hoje não faz sol. É isso que está dizendo na primeira parte. Então, vamos lá? Na letra E, o que eu tenho aqui? Hoje não faz sol. Opa, bateu. Hoje não faz sol. Hoje não faz sol. Bateu. Bom, se bateu, agora eu vou para a segunda parte. Eu troco o conectivo C, então, pela conjunção E. Conjunção E. Ok? Qual é a conjunção que apareceu aqui? Ou. Então, eu posso trocar pela disjunção, né? Isso aqui não é nem conjunção, é disjunção ou. Posso? Não. A regra diz troca pela conjunção E. Então, não é letra E. Tá? Beleza. Então, se não é E, já não é D, vou para C. O que diz na C? Hoje não faz sol. Opa, beleza. Ele está dizendo, hoje não faz sol. A primeira parte eu tenho que manter. Então, está aqui, manteve a primeira. Agora, vamos observar as outras recomendações. Troca o conectivo C, então, pela conjunção E. Opa, professor, está certo, ó. E, beleza, estamos indo no caminho. Agora, vamos ver a segunda parte. O que eu faço com a segunda parte? Eu tenho que negar a segunda parte. O que diz na segunda parte? Amanhã a gente enterra as minhocas. Qual é a negação disso? Amanhã a gente não enterra as minhocas. Essa é a negação. É dizer que não vai enterrar, porque ele está dizendo que vai enterrar. Então, é dizer que não vai enterrar. E o que diz aqui? Amanhã a gente enterra as minhocas. Ele está negando? Não está negando. Ele manteve a primeira, tá certo. Trocou o conectivo C, então, pela conjunção, tá certo. Mas não negou a segunda parte. Então, não é a letra C. Bom, então vamos para B. O que diz a B? Hoje faz sol. Opa, está errado. Porque ele está dizendo que hoje não faz sol. Então, eu tenho que manter a primeira. E ele está negando a primeira. Então, não é a B. Bom, conclusão só pode ser a A. É a única que restou. Mas, para desencargo, vamos analisar. Hoje não faz sol. Manteve a primeira. Tá certo? Troca o conectivo C, então, pela conjunção. Está aqui, ó. Troquei. E. Tá certo? Amanhã a gente enterra as minhocas. Nega a segunda. Amanhã a gente não enterra as minhocas. Então, negou a segunda. Resposta correta, letra A. Beleza? Viram aí? Então, eu estou tomando cuidado de fazer a reflexão com vocês em todos os momentos. Muito embora você já esteja naquele estágio de compreendi, professor, já estou fera nisso, mas a gente continua repetindo todo o procedimento para ajudar, facilitar na memorização. A ideia é essa mesmo, facilitar a memorização disso aqui. Mais um desafio agora, Prefeitura do Rio de Janeiro, 2015. Considere a seguinte proposição. Se eu passar no concurso, então vou comprar um carro. A negação dessa proposição é: se eu não passar no concurso, então não vou comprar um carro. Eu vou passar no concurso e não vou comprar um carro. Se eu passar no concurso, então não vou comprar um carro.
eu não vou passar no concurso e não vou comprar um carro. Então, com vocês, dê a pausa e tenta resolver aí o exercício. Então, vamos lá. Proposição composta ligada pelo conectivo C, então. Primeira dica. Verificar se existe alguma alternativa que não trocou o conectivo, que continua com o conectivo C, então. Eu tenho a letra A, C, então, está descartada. Eu tenho a letra C, C, então, está descartada. Então, eu já resumi a minha resposta entre B e D. Então, agora vamos para o passo 2. Regra do marido safado. Mantenha a primeira. Mantenha a primeira. Então, eu vou observar se as duas estão mantendo a primeira. Se acontecer de manter a primeira, eu continuo com as outras observações. Segundo passo, trocar o conectivo C, então, pela conjunção e, por último, negar a segunda. Então, vamos lá. Na letra D, ele diz, eu não vou passar. E o que diz aqui? Se eu passar no concurso. Então, ele está dizendo na primeira parte que vai passar, é uma afirmativa. Ele não está negando que vai passar. Se eu passar no concurso. Então, aqui está dizendo, eu não vou passar. Ele está negando a primeira, não está mantendo. Então, não pode ser letra D. Bom, de cara, só me restou B. Vamos tirar a prova disso? Então, vamos lá. Eu vou passar no concurso. Eu passar no concurso. Então, manteve a primeira. Troca o conectivo C, então, pela conjunção E. Está aqui, ó, E. Nega a segunda parte. Vou comprar um carro. Não vou comprar um carro. Negou a segunda parte. Então, está aqui, resposta correta, letra B. Beleza? Bom, galera, para a gente finalizar esse primeiro momento de negação do conectivo C, então, eu vou agora deixar um desafio para você aqui. Você deve estar pensando, professor, eu já estou taca nisso. Estou sabendo tudo. Mas nem tudo é tão simples. Tem situações que exigem uma interpretação um pouco mais apurada. Então, vamos lá? Olha só, Banca FCC 2015. Preste bastante atenção, vou ler com calma isso daqui. Diz assim, 2 amigos estavam conversando sobre exercícios físicos quando um deles disse, preste atenção, se você fizer esteira, então você emagrecerá e melhorará o condicionamento físico. O outro amigo, para negar a afirmação, deverá dizer. Então, um amigo deu essa informação e o outro vai ter que negar essa afirmação. Negar essa afirmação é dizer o quê? Letra A. Faça esteira e você não emagrecerá e não melhorará o condicionamento físico. Faça esteira e não emagrecerá ou não melhorará o condicionamento físico. Se você fizer esteira e não emagrecer, então não vai melhorar o condicionamento físico. Faça esteira e você emagrecerá e não melhorará o condicionamento físico. E se você fizer esteira e emagrecer, então não melhorará o condicionamento físico. Então, está aqui as alternativas. Agora, eu proponho o desafio de você acertar essa questão, ok? Nós falamos constantemente de um conjunto de regras que você tem que adotar. Dê uma pausa no vídeo e tenta fazer. Beleza? Tranquilo? Está pronto para a resposta? Será que você acertou? Vamos lá. Bom, aquela dica número 1 é a principal de todas. Por quê? Porque ela te dá mais chance de acertar a questão. Qual é a dica número 1, professor? A dica LAC número 1 é: o conectivo tem que ser mudado. Eu não nego uma proposição sem alterar o conectivo lógico. Então, se é C, então, eu não posso ter em sua negação o conectivo C, então. Todas as alternativas que tiver o C, então, eu já descarto. Letra C, está aqui, ó. Se você fizer esteira, então, está fora.
Letra E. Se você fizer esteira e emagrecer, então... Bom, acertou isso aí? Já tinha cancelado essas duas? Beleza, fico feliz em saber que você já compreendeu esse primeiro passo. Agora, as demais não fazem mais referência ao conectivo se então. Então, elas pode ser possível que a resposta seja uma delas. Ou a letra A, ou a letra B, ou a letra D. Bom, agora vamos para a regra do marido safado. Beleza? O que diz a regra? Mantém a primeira, troca o conectivo, se então pela conjunção e nega a segunda. Em tese é isso. Beleza. Então, eu vou olhar a primeira parte. Eu tenho que conservar a primeira, manter a primeira. O que diz a primeira parte? A primeira parte dessa frase, ela vem antes do então. Aqui, ó. Se você fizer esteira. Isso é a primeira parte. Qual é a segunda parte? Você emagrecerá e melhorará o condicionamento físico. Agora, aqui que está o X da questão, gente. Aqui está o X da questão. Porque a segunda parte dessa proposição, ela está ligada por um conectivo E. Ela está ligada por um conectivo E. Qual é a segunda parte? Você emagrecerá e melhorará o condicionamento físico. É aqui que muita gente se esbarrou. Muita gente se esbarrou aqui. Então, vamos lá. Olhando a primeira parte, eu tenho que manter a primeira. O que diz a primeira? Se você fizer esteira. O que diz aqui na letra A? Faça esteira. Opa, está mantendo a primeira parte. Beleza. O que diz na letra A? Faça esteira. Na letra B, faça esteira. Na letra D, faça esteira. Opa, professor, as três estão mantendo a primeira. Bom, beleza, então por enquanto não elimino mais nenhuma. Aí depois o que ele fala? Troca o conectivo se então pela conjunção E. Ó, E e E. Ave, professor, as três têm conectivo E. Beleza, as três têm conectivo E. Então, não eliminei nenhuma até agora. Bom, então agora eu vou para a última análise. A última cartada minha é negar a segunda. Negar a segunda. Qual é a segunda? Você emagrecerá e melhorará o condicionamento físico. Aí que diz, que eu falei, o X da questão. Porque a segunda parte é uma proposição composta ligada pelo conectivo E. Aí nós temos que voltar agora nas aulinhas anteriores, lá atrás, na aulinha anterior, onde nós falamos sobre negação da conjunção E. Vamos relembrar? Diz assim, para negarmos a proposição composta ligada pela conjunção E, eu tenho que negar a primeira parte, eu tenho que negar a segunda parte e trocar a conjunção E pela disjunção OU. Eu troco o E pelo OU. Estão ligados? Então, vou repetir. Para negar a proposição composta ligada pelo conectivo E, eu nego a primeira parte, nego a segunda parte e troca o E pelo OU. Lembram disso? Se não, volta na aulinha lá atrás que você vai ver. Sendo assim, o que vai acontecer? Como que eu vou fazer a negação de você emagrecerá e melhorará o condicionamento físico? Proposição composta ligada pelo conectivo E, nega a primeira parte. Você emagrecerá. Como que eu nego isso? Você não emagrecerá. O que ele diz aqui? Ó? Você não emagrecerá. Você não emagrecerá. E aqui, você emagrecerá. Opa, está errado. Já está errado. Então, já não é a letra D. Porque ele tem que negar. Negar que você emagrecerá é dizer você não emagrecerá. Então, já eliminei a letra D. Então, a minha resposta agora está entre letra A e letra B. Beleza? Vou continuar. Então, repetindo, conjunção E, nega a primeira,
troca o E pelo OU e nega a segunda. Então, quem é a segunda? Melhorará o condicionamento físico. Como que eu nego isso? Não melhorará o condicionamento físico. E o E, eu vou ter que trocar pelo OU. Então, troca o E pelo OU. Olha só, o que aconteceu aqui, ó. Ele trocou e não melhorará o condicionamento físico. Ele está negando até. Não melhorará o condicionamento físico. Só que aonde que está o erro aqui? Está aqui, ó. Ele não trocou a conjunção. Ele manteve a mesma conjunção E. Então, se você marcou essa alternativa como certa, fique atento na observação. Esse aqui é um caso especial, onde eu tenho uma proposição composta, dividida em duas partes, e na segunda parte, ela é composta por uma outra proposição composta, ligada pelo conectivo E. Então, eu tenho que fazer todas essas observações. Então, a segunda parte, para ser negada, eu vou ter que levar em consideração que o conectivo é E. E a regra diz, nega a primeira, nega a segunda, troca o E pelo OU. E aqui não trocou. Ah, aqui trocou, professor. Aqui, OU. Beleza, trocou. Ó. Não melhorará o condicionamento físico. E negou a segunda parte. Portanto, resposta correta, letra B. Ok? Espero que você tenha acertado. Mas se você não acertou, também não é nenhum problema. Você entendeu o que você teria que ter observado? Pô, professor, foi mancada minha, mas agora eu estou ligado. Se tiver uma segunda parte, e nessa segunda parte ela for composta por uma proposição composta, eu verifico qual é o conectivo, e aí eu tenho que respeitar a regra desse conectivo. Isso mesmo. Então, repetindo, a segunda parte é uma proposição composta. Você emagrecerá e melhorará o condicionamento físico. Então, é uma proposição composta ligada pelo conectivo E. A regra diz, nega a primeira, você emagrecerá, você não emagrecerá. Troca o E pelo OU, troca o E pelo OU e nega a segunda parte. Melhorará o condicionamento físico? Não melhorará o condicionamento físico. Então, a resposta correta, letra B. Galera, espero tê-los ajudados aí nessa observação, tá? Fiquem espertos, porque algumas bancas fazem aí exatamente essa mistura para que você domine o conhecimento de ambos, beleza? Então, fica a dica aí. E chegamos ao final da nossa aula. Galera, quero dizer que foi um prazer muito grande partilhar com vocês esse conhecimento. Negação do conectivo C, então, volto a frisar, é um dos mais importantes. Não vamos exagerar dizer que é o mais importante, para não encher muito o ego desse conectivo, mas ele é aquele que aparece com maior frequência. Portanto, você tem que dominar, beleza? Fique com Deus, continue aí batalhando, né? Não desista, essa luta não é fácil, é só para os fortes e você é forte. Acreditamos em você e estamos juntos com você. Beleza? Que Deus abençoe e continue te dando muita força, muita energia para nos encontrarmos na próxima aula com a graça de Deus, porque só Ele nos dá a certeza de estarmos aqui. Um beijo muito forte no seu coração e até a próxima. Tchau, galera. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz e estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Olha só, você gostou desse vídeo? Nós do Lá Concurso disponibilizamos 60 videoaulas inteiras, 60 videoaulas que compõem o nosso curso online da Seduc. Olha só, 60 videoaulas é uma pequena parte da quantidade do curso. Nós, do Lá Concursos, estamos aqui convidando vocês, em especial o professor Luiz Antônio, para se matricular em qualquer um dos nossos cursos. Nós temos 4 cursos específicos para a Seduc. Primeiro, apoio administrativo, 10 de R$20. Segundo, técnico administrativo, 10 de R$25. E professor, 10 de R$30. E temos também um curso específico focado, que é o curso para a prova discursiva. Lá, esse curso custa 10 de R$15. Você tem direito a 3 redações corrigidas e 3 questões discursivas corrigidas de acordo com o edital. Pode ter certeza que aqui no Lá Concursos é a melhor preparação para o concurso da Seduc 2017. Espero vocês. Tchau. Fui. Clique lá.